durante a União Ibérica. Então, vamos lá. A União Ibérica, meus amores, foi a união entre os estados de Portugal e Espanha, tá? Então, vamos lá. A ilustração a seguir mostra o que estava acontecendo na Europa e no Brasil no mesmo período. Observe. Então, vamos lá. Na Europa estava o rei de Portugal, bem bonito, bem faceiro, certo? E depois ele tem aqui a colônia portuguesa, olha só. Aqui tá Portugal e o Brasil, uma colônia portuguesa, tá bom? Só que o rei desapareceu. Lembra que a gente contou da história do rei que desapareceu? Sumiu. E aí, o rei da Espanha assumiu o trono de Portugal. E o Brasil se transformou em uma colônia de Portugal durante esse período, tá? Então, vamos lá. No Brasil, os portugueses chegaram. Em 1530, os portugueses começaram a vir aqui, né, para morar. Em 1580, a gente está vendo aqui já as plantações, né, da cana-de-açúcar e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Em 1580, há um navio holandês chegando no Brasil. O que ele estaria fazendo aqui em plena época da União Ibérica? Então, vamos ver. A participação holandesa na produção açucareira, tá? Os holandeses, meus amores, eles vão chegar no Brasil e ficar ali no Nordeste. No Nordeste, nós vamos ter um tipo de arquitetura diferente, costumes e tudo mais, porque vão ter algumas heranças holandesas lá, tá? Eles ficaram durante um período lá e trouxeram muito da sua cultura para o Brasil, principalmente dentro da arquitetura. Então, vamos ver o que o livro vai nos contar. A produção açucareira era grande empreendimento, pois compreendia o uso de propriedades rurais, mão de obra, escravos africanos, construção de moenda, enfim, era um alto investimento. Portugal não tinha condições de financiar todo esse empreendimento, por isso resolveu fazer um empréstimo com banqueiros da Europa, entre eles os holandeses. Então, aqui eu quero que vocês grifem, tá? Portugal queria fazer todos esses canaviais, queria fazer a produção no Brasil aumentar, e como ele não tinha dinheiro para investir, ele fez um empréstimo com os bancos europeus, tá? O que é refino? A Mila tá perguntando aqui pra gente o que é refino. Vamos ver então o que é? Com os empréstimos, os portugueses montaram os engenhos, compraram escravos para trabalhar para eles e, em troca, os holandeses teriam o direito de refino do açúcar na Europa, ficando com porte de lucros. Vamos ver o que é refino. Pessoal, lembra que a gente viu como funcionavam os engenhos? Eles coletavam a cana-de-açúcar. Gente, desliga o áudio, por favor. Vamos lá. Então, eles coletavam a cana-de-açúcar. Lembra que ele transformava a cana-de-açúcar num melaço? Com aquele melaço na moenda, lembra que a gente viu? E na moenda, ele vai fazer com o melaço. E com o melaço, os holandeses vão pegar aquilo e vão transformar naquele negocinho branquinho que a gente usa para fazer bolo, para fazer torta, para fazer merengue de morango e esse tipo de coisa. O refino o refino é industrializar a cana para ela virar açúcar, tá bom? Ela só fica daquele jeito porque ela vai sofrer processos químicos para ficar daquele jeitinho que a gente conhece o açúcar, tá bom? Não entendi. Assim, não tem quando você tá com açúcarzinho aí na sua casa, você coloca ele no fogo, ele não fica caramelizado ali? Fica um negócio diferente?
Sim. Sim, está derretendo, né, o açúcar ali. Quando você faz isso, você está transformando o açúcar em uma outra coisa, ele vai ficar com outra consistência, né? Uma vez que a gente esquenta o açúcar, ele não volta a ficar branquinho daquele jeito quando esfria, na verdade? Ele vai virar um caramelo. Ele fica marrom. Ele fica marrom, ele não fica branquinho, né? Então aquilo... Não tô entendendo o que vocês estão falando. A gente está falando do açúcar, amor. Porque os portugueses pegaram o empréstimo com os países europeus e um deles foi a Holanda. E a Holanda falou assim: olha, eu te empresto, mas com uma condição. Eu tenho que refinar a cana-de-açúcar que você faz aí no Brasil. Pode ser? Aí os portugueses falaram: pode. Então eles começaram a refinar a cana. Aí eu tô explicando para vocês o que é refinar. Refinar é quando a gente industrializa aquela cana. A cana, a gente faz o açúcar com ela, não faz? Fazemos, não fazemos? Sim. Sim. Então, quando a gente faz o açúcar, a gente vai passar por um processo de industrialização dessa cana, tá? Então, eu vou pegar a matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, vou levar ela para moenda para fazer aquele melaço, e o melaço vai se transformar depois em açúcar, aquele branquinho refinado, tá bom? Depois vocês podem olhar num pacote de açúcar aí de que vocês tenham em casa, vocês vão ver que tá escrito assim, ó, açúcar refinado, ou seja, ele vai passar por uma série de processos químicos para ele ficar com aquela carinha de açúcar, tá? E isso é feito nas indústrias. Então vamos ler. Com os empréstimos, os portugueses montaram os engenhos, compraram escravos e em troca os holandeses teriam o direito ao refino do açúcar na Europa, ficando com parte dos lucros. As etapas de fabricação do açúcar são extração da cana-de-açúcar, transformação desse caldo em melaço, cristalização do melaço e refinamento dos cristais. Então, essa parte aqui eu quero que vocês grifem, tá? Vamos lá, então. Quando os colonos brasileiros começaram a produção de açúcar, eles tinham condições de chegar apenas até a cristalização do melaço. O refinamento dos cristais dependia de uma tecnologia. Lembra que a Pro falou que quando a cana era recolhida, ela ia para moenda. Lembra a moenda que tem Ela ia para moenda. E lá eles faziam o caldo do melaço, que era quase transformar ele como se fosse num caramelo, tá? E aí, quando ele esfriava, ele ficava cristalizadinho assim, né? E aí... Tipo um caramelo? Tipo um caramelo, isso. Tá bom? E aí, a partir desse caramelo, tinha que transformar ele em açúcar. Só que aqui no Brasil não tinha como fazer isso, porque não tinha essa tecnologia no Brasil. Eles não iam ter essa tecnologia para poder cristalizar. Então, para poder cristalizar, não, para refinar, né, o cristal. Então, o que eles faziam? Eles mandavam esse melaço para fora, para que fora daqui do Brasil ele pudesse ser refinado. Entenderam? Tinha que ser como se fosse uma indústria quase. Para poder fazer com que o açúcar parecesse um açúcar mesmo. Então, ele ia para a Europa, depois ele voltava para ser consumido aqui no Brasil. Então, vamos lá. Para ser refinado, o açúcar brasileiro era levado pelos holandeses até a Europa. Essa parte aqui é para grifar também, tá? Bem no comecinho da página 19, a gente vai ter: para ser refinado, o açúcar brasileiro era levado pelos holandeses até a Europa, tá? E aí eles refinavam. Tá. Pronto? Pronto, pra grifar essa parte? Isso, amor, essa parte que tá azulzinha. Eu vou passar um negócio por cima.
Você sabia? Agora pronto. O refinamento do açúcar ocorre a partir de aditivos químicos. Lembra que a Pro falou que era um processo químico que acontecia? Quanto mais branco for o açúcar, menos vitaminas e sais minerais ele tem. O açúcar é encontrado na cana, mas existe também nas frutas, no milho, a frutose, e no leite, a lactose. A beterraba é outra fonte de açúcar, mas tem um processo de extração diferente e é muito popular na Europa. Então, eles colocam, gente, açúcar de beterraba. Olha só. Agora vocês vão lá no encarte 1. Então, na página 91 vai ter o encarte e a gente vai cortar o encarte 1, que tá escrito encarte 1, tá? Rô, mostra pra Lara, mostra aí no vídeo, mostra o seu encarte, por favor. Meu? Pra ela ver como é que é. Lá no final do livro, Lara, vai estar esse encarte, tá vendo que o Ronaldo tá mostrando? No final, na página 91. Uhum. Tá. No Mackenzie, a gente tem esses encartes que são atividades que ficam atrás, que a gente usa para complementar o livro, tá? Para fazer atividades diferentes. E aí, cada página vai ter seu encarte. Aí você pode ver que tá escrito encarte 1 em cima. Mostra ali em cima, Rô, pra mim, onde tá escrito encarte 1. E mais pro lado, pro outro lado. Isso. Eu tô vendo, bro. Tá? Corta só esse que tá escrito encarte 1. Ô, Bro! Oi. E também é fácil porque... Aqui. Então, vamos lá. A Mila tá falando, né? Os holandeses já negociavam com os portugueses havia algum tempo. O que aconteceu depois que o rei da Espanha passou a governar o Brasil? O rei espanhol decidiu expulsá-los dos negócios com açúcar. Mas os holandeses aceitaram essa decisão do rei de espanhol? Eles acharam justo deixar o negócio do açúcar brasileiro após tantos investimentos? Então, aí que vai começar as invasões holandesas, tá? Então, eles vão ficar sem consentimento mesmo da coroa. Então, vamos ver. As invasões holandesas, os holandeses não aceitaram as imposições do rei de espanhol e decidiam que permaneceriam no comércio do açúcar brasileiro. Fundaram a Companhia das Índias Orientais a fim de fortalecer os negócios. Os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro para garantir que os negócios com açúcar iriam continuar. Permaneceram em Pernambuco durante 24 horas. Muito bem, então esse aqui eu quero que vocês grifem também, tá bom, amores? Não é 24 anos? 24 anos. É? 24 anos, Eu não sei porque eu li hora, gente. É que a Pro tá com dor de cabeça, aí eu tô vendo tudo meio embaçadinho assim. O seu áudio tá falhando. Ó, é porque eu não tô com condições de ficar com fone hoje. Mas eu vou fazer o seguinte, quando eu for falar, eu coloco o fone, mas eu não vou colocar no ouvido, então eu não vou ouvir. Aí quando eu fizer assim, é porque vocês podem falar, tá? Não entendi. A Pro vai pôr o fone na hora de falar, porque é microfone. E aí, quando vocês forem falar, quando eu fizer assim, quer dizer que vocês podem falar, porque aí eu vou estar ouvindo, tá? Então, vamos lá. Tá. Deixa eu ver aqui. Vocês já grifaram, gente? Faz um joinha pra mim aí na câmera. Já? Então tá. Diga, Rô. Então por que você não deixa sem fone? Aí você consegue escutar. Vamos lá, amores. Porque com o fone tem microfone, aí fica mais alto. Você já fala, Rô. Vamos lá.
Vamos fazer, a gente vai responder questões agora então, tá bom? A Pro vai parar de apresentar porque vocês sabem. Então vamos ver. Em 1588, na Europa, os holandeses lutavam contra o rei da Espanha. Marque X as alternativas verdadeiras referente à situação nessa época, tá bom? Então, nas que forem verdade, a gente vai marcar X. E nas que não forem verdade, a gente vai deixar sem nada, tá bom? Então, vamos ver. Nessa época, o Brasil já tinha relações comerciais com os holandeses que faziam o refinamento do açúcar brasileiro. Verdade ou não? Verdade. Verdade. 1588. Lembra que eles começaram as trocas comerciais em 1530? É a primeira? Isso, a primeira é para fazer um xizinho, então. E as outras não precisam mais? Precisa, porque pode ter mais de uma. Então, vamos ver. Nessa época, o Brasil era denominado pela Espanha por conta da União Ibérica. Verdade ou mentira? Não, mentira. Mentira? Olha ali no encarte da página 19. O último encarte. Que ano foi? 1500 e... 80. 80. Olha que ano ele tá falando. 1588. Então, é verdade ou não? Mentira. É verdade, amor. É verdade. Mas Ó, presta atenção. É verdade porque em 1580 foi quando houve a União Ibérica, tá? Que foi a união entre os portugueses e os espanhóis. Então, nessa época, em 1580, que isso aconteceu. Em 1588, ainda estava acontecendo, tá bom? O Brasil, ele era dominado pela Espanha, porque a Espanha virou, o rei da Espanha virou do Portugal e, consequentemente, virou o Brasil também, o rei do Brasil, tá? Oi. Oi. Sim, amor, mas isso demorou um tempo até Portugal voltar para as mãos de uma coroa portuguesa. Eles ficaram uns anos aí unidos. Vai fazer um X no primeiro e no segundo. Tá bom? O terceiro, vamos lá. Nessa época, o Brasil estava em guerra contra os holandeses? Não, não estavam em guerra, tá? Vamos lá, então. Acertou, amores? Os holandeses invadiram o Brasil depois que os espanhóis os proibiram de continuar a fazer negócios com os brasileiros. Marque com um X o nome da companhia que os holandeses criaram para invadir o Brasil. Companhia das Índias Ocidentais ou União Ibérica, gente? Qual foi o nome? eu acho que é a Companhia das Índias Ocidentais, não? Muito bem, pode marcar um xizinho então nesse, tá? Eu não acertei. É de história. Pronto, agora. Vou para 3, Safira, desliga o áudio. Para 3. 3. Observando a linha do tempo, você constata que os holandeses invadiram o Brasil. A respeito dessas invasões, responda ao que se pede. Só um minutinho, Sá, você já fala. Os holandeses conseguiram permanecer no território brasileiro da primeira vez que invadiram? Sim. Não, olha aqui na página 20. Ele vai estar falando, olha. Os holandeses não aceitaram. Isso, peraí, onde é que fala aqui? É na página 21 que a gente tá? Isso, na página 21. Teve uma hora que a gente leu aí que eles não conseguiram, tá? No primeiro momento eles não conseguiram, tá? Que eles tentaram invadir
Eles tentaram invadir o Salvador, só que eles não conseguiram, tá bom? Então a primeira é não. Pronto, né? Não. Não, aí vocês colocam ponto. Os holandeses. Os holandeses, eu vou fazer assim. Os holandeses não conseguiram invadir o quê? Ok. Não conseguiram Invadir. Muito bem, senhor Ronaldo. E aqui uma resposta. Pronto, posso falar? Pode, amor. Como que chama? Em inglês? Como? A resposta da 2 é a 3A. Da 2 é Companhia das Índias Ocidentais. E a 3A é que não, ponto. Os holandeses não conseguiram invadir. Ai, eu que criei essa respostinha. Foi, Rô. Não. Pronto. B. Não. Oi, Eu Sá. achei que assim, ó. Os holandeses não conseguiram invadir porque os cananã não deixaram. Os portugueses, os brasileiros. Tudo bem, vamos lá. B. Os holandeses não desistiram de tentar invadir o Brasil. Eles tiveram sucesso? Explique. Calma aí, pronto, tô fazendo minha resposta. Ok. Sim, eles tiveram, né? Eles conseguiram invadir Recife em 1630 e permaneceram lá durante 24 anos. Então, vamos colocar aí a resposta, tá? Sim. Põe no chat. Ponho. Professora, coloca a resposta no chat. Coloco. Não. Sim. Não é só você que tá aqui. Ó, sem brigar, hein? Eu não disse nada, gente. Ó, calma, vou ler com vocês o que é pra fazer, tá? Então, vamos lá. Na página seguinte, na página Eu 22, não tenho como recortar, porque eu não tenho revista nem... pode desenhar. Sempre que for coisa de recortar e colar, se você não tiver como, você pode desenhar. Todas as lições que forem assim, tá? Então, vamos ler primeiro o para pensar. Interesses econômicos, políticos, pessoais estão sempre presentes em nossas ações. Mas quando eles nos dominam, podemos perder coisas preciosas, como a paz e o relacionamento com as pessoas. Na sua opinião, o que deve reger nossas ações? Então, é para vocês pensarem. O que a gente tem que fazer para reger nossas ações? Oi, Sá. Oi. Oi. Eu falo assim, ó, eu faria um desenho, eu faria um desenho, eles matando as árvores lá em Portugal. Vamos ver aqui agora a pesquisa, tá? Vamos lá. Bruno, já pus para. Sim, eu só vou ler com vocês, tá? Desliga o microfone, amor. Eu sigo. Mas ele não tá, tia. Tá sim, amor. Vamos lá. Tá falando em grupo, tá? Mas não vai ser grupo, não. Vai ser cada um em casa, porque afinal estamos de quarentena. Pesquise o que se pede sobre as 3 culturas dos países que disputaram, ainda no começo da nossa história, o domínio das terras brasileiras. Encontrem as atuais bandeiras de cada um desses países, recorte-as, colhem-nas a seguir. Aí depois, no 2, localizem um planisfério onde estão Portugal, a Espanha e os Países Baixos. Descubra a língua falada em cada um desses países, as comidas típicas, as cidades mais importantes e as pessoas mais famosas. Registre os dados dessa pesquisa em seu caderno e não se esqueça de anotar suas fontes. Então, vamos lá. Vocês têm que desenhar no livro as bandeiras desses países, tá?
E essa pergunta 2 e 3, vocês vão responder no caderno. É para colocar bonitinho, tá? O cabeçalho. Depois vocês vão colocar pesquisa de história, página 22, tá bom? Para vocês saberem que pesquisa é. Vocês vão responder essas perguntas, tá bom? E vão colocar aonde vocês pesquisaram. Não é para colocar o Google. O Google é só o site de pesquisa que vocês estão usando. Luquinhas, tá prestando atenção? Então, vamos lá. Não é para colocar o Google, tá? Mas, por exemplo, se você entra no Google, vai lá, pega a pesquisa, por exemplo, no Educa Escola. Então, vocês vão colocar o site Educa Escola, tá bom? Não é para colocar o Google, vê o nome do site que você tá pegando as informações, tá bom? Combinado? Não é Google. O seu áudio ficou travando, eu não consegui ouvir muita coisa. Tá, vou falar de novo, tá bom? Não travou, não. Falar de novo. Amor, deixa eu desligar do seu áudio porque tá fazendo barulho aí, tá? Aí, Já foi, Rô. Depois você fala, amor. Ó, vamos lá. Troy, é assim. Você vai responder as perguntas no seu caderno, a 2 e a 3. E é para registrar a fonte. Não é para eu pegar lá e colocar assim. Famosos dos Países Baixos. E colocar a fonte como se você tivesse do Google. Mas você vai pesquisar isso e vai aparecer sites para você olhar. Você vai pegar o nome do site que você olhou, entendeu? Não Google. Então, por exemplo, se eu digitei isso no Google e apareceu famosospaísesbaixos.com, aí eu vou colocar o nome da fonte assim. famosospaísesbaixos.com. Tá bom? Entendeu, Troy? Então tá bom. Entendeu, Ronaldo? Entendeu, Luquinhas? Luquinhas? É do escola? Edu Escola tem, geralmente. Bastante coisa boa, tá? Entendeu, Lara? Entendeu, Safira? Sim, entendi. Entendeu, Aninha? Não entendi. Ok. Safira, quando você for fazer a pesquisa da página 22, você vai colocar o... Tá bom. Você vai colocar o nome do site que você pesquisou. Não é para colocar o Google. O Google é o site de pesquisa que você está usando. Mas não é da onde você tirou a informação, tá bom? Você vai ter que entrar no site, ver da onde veio a informação. E aí você vai colocar o nome do site que você tirou essa informação, tá bom? Não é no Google. Também não é no Google Tradutor. Não, não é. Entendeu, pessoal? Uhum. Todo mundo já anotou que é para fazer a pesquisa da página... Do escola. Não é aplicativo, é um site, amor. Então, o aplicativo não é um site. Todo mundo já anotou que é para fazer a pesquisa da página 22? Eu já anotei também a examinadora e depois respostas no caderno. Muito bem. Depois eu quero ver vocês falarem que não lembra que eu passei, hein? Eu não lembro mais não. Que não lembro o que mais. Certo, amores? Então não esqueçam da pesquisa, porque ela é muito importante. Todas as pesquisas que a Proped é para fazer, porque ela ajuda a gente a entender o conteúdo, certo? Uhum. Então façam... fazer alguma pesquisa aqui. A gente já fez uma aula de pesquisa, lembra? Mas é de desenhar. Não, que a gente fez aquele dos computadores na aula de robótica, lembra? Que a gente tinha que pesquisar o nome das peças. Mas a gente não acabou dando muito certo. Deu sim, a gente conseguiu terminar. Mas também como que a gente vai desenhar? Tá. Pesquisando aqui, isso aqui. Pesquisar.
São 2h21. Sim, senhor. Alguma dúvida com relação à pesquisa? Eu não, só tenho que desenhar e fazer as perguntas das pesquisas. Exatamente, tá? Dessa pesquisa eu só tenho uma certeza. Eu vou tentar fazer uma. É, para não esquecer depois, né? Mas ela é para entregar, ela é para fazer só para próxima quinta-feira, que é quando a gente vai ter aula de história de novo, ok? Tá. Certo, amores? Eu vou tentar fazer hoje. Ok. Amores, não esqueçam de fazer a lição de casa que vocês não fizeram. Eu esqueci, eu nem sabia que existia essa página. Certo. Quem já fez? O Luquinhas, você fez, não fez, Luquinhas? Luquinhas, responde a Pro.